Vem cá, o pessoal da esquerda, os socialistas, ainda falam que o Donald Trump é um cara mau. Ele não é um cara mau. Ele dá até presente para os socialistas. Vem cá, você conhece esse cara aqui? Não sei se você já ouviu falar. Talvez você pensou que fosse um avião. Errou, não é um avião. É um drone de guerra. O nome dele? MQ-9 Reaper. Você sabe o que esse carinha aqui faz? Vou te contar o que ele faz. Ele é capaz de mandar um míssil a 1.890 quilômetros de distância. Assim, vai além. Mas na prática, vamos dizer que se alguém quiser disparar lá de São Paulo, lá do litoral de São Paulo, para acertar a sua testa em Brasília, o Reaper faz. Não, ele foi utilizado no Iraque, na Síria, ele foi utilizado em vários locais, como por exemplo o Afeganistão, para pegar lá o Bin Laden. Lembra disso? Agora, seria bem sugestivo se esse presente fosse parar bem no meio da Venezuela. Não seria? Pois é, mas foi. E aí é que a nossa história fica interessante. O Maduro ficou sabendo dessas informações, de que esses drones iriam parar lá no espaço aéreo da Venezuela. E o que ele fez? Óbvio, uma medida inteligentíssima para barrar os drones americanos no espaço aéreo venezuelano. Olha, se eu tivesse no lugar do Maduro, eu nem estaria dormindo à noite. Mas ele também não tá não, é o que eu vou mostrar para vocês. O negócio é que o exército americano rompeu todos os protocolos. Coisa que a esquerda, que a galerinha progressiva nunca imaginou que ia acontecer. O Maduro estava na soberba. Achava que lá no Iraque, lá na Síria, os ditadores caem. Aqui na América, não. O povo aqui é burro, já acostumou. Afinal, 30 anos de ditadura lá em Cuba, muitos anos de ditadura na Venezuela, foi muitos anos de PT aqui no Brasil também. Pois é, achou que o povo é burro e que aqui na América, os Estados Unidos nem iam olhar para cá. Se enganou. Parece que dessa vez o jogo virou e o jogo está ficando mais interessante em relação ao Maduro, tá? E nós vamos falar sobre isso. Outro ponto também que a gente precisa falar é o Silas Malafaia. Lembra dele? Pois é. O Silas Malafaia, ele entrou num inquérito do STF, né? O STF hoje fala que ele está ajudando o Eduardo Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes, está tentando contra a soberania nacional. Detalhe, o Silas Malafaia não conhece ninguém dos Estados Unidos, nem inglês ele fala, mas ele está no inquérito. Agora, ele mandou um recado, claro, dizendo o seguinte: vai ter um jogo muito pesado contra o Supremo Tribunal Federal. E a gente vai falar sobre esse recado do Silas Malafaia. Outro ponto que a gente precisa falar também para vocês é um ponto bem interessante sobre um tribunal europeu que acaba de expedir uma ordem de prisão. Contra quem? Contra o quê? Eu vou te explicar. Você vai ficar até o final do editorial para entender tudo isso aí. Eu tenho certeza. Já deu para você sentir o impacto desse editorial. Informação que você não encontra em qualquer lugar, não. Então, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e ainda o principal, né? Inscreva-se aqui no canal. Se você se inscrever no canal, você vai ter informações sempre com fontes validadas, informações relevantes. Então, bora bater nossa meta. A gente vai chegar a 2 milhões de seguidores. Mas bora pra cima? Vamos entender tudo o que está acontecendo? Então, vem comigo, vamos entender o que está rolando aqui. Vamos começar com essa matéria do jornal Metrópolis. Vamos falar do que está rolando com a decisão do Flávio Dino e o impacto que isso tem em você, brasileiro, investidor, você brasileiro que também está com medo do seu real desvalorizar. Olha só, a Bolsa desaba com a decisão de Flávio Dino que afeta a sanção de Trump e Alexandre de Moraes. O Ibovespa, que é uma das principais bolsas de valores do Brasil, ela teve, que é um dos principais índices, né, da Bolsa de Valores do Brasil, ela desabou, né, caiu 2,10%. Adivinha quem foram os mais afetados? Os bancos, meus amigos, os bancos tomaram feio na tarraqueta por causa da decisão do Flávio Dino. Teve uma publicação do Bruno Zambelli, que é deputado, e aí ele até publicou lá e falou o seguinte: olha, a decisão do Flávio Dino, né, é absurda,
Tanto é que o interesse deles é nada mais, nada menos do que sacrificar 220 milhões de brasileiros para salvar 11 ministros. Ou seja, a história do boi de piranha se inverteu. Agora mata a manada inteira para salvar 11. Né? Só para você ter noção, no mesmo horário em que a Bolsa Brasileira despencava, o dólar subiu quase 0,90%. E foi cotado a 5,48. E aí, vocês ainda ficam bravos comigo, né? A hora que eu falo, eu avisei. Eu disse para vocês que essa história de dólar a 5,38 não ia durar muito tempo. Eu avisei para vocês que isso não ia muito tempo, né? Então, eu acertei mais uma vez, né? Tava certo. E, detalhe, vai piorar. Pode ter certeza que daqui a pouco vem mais uma peripécia aí, alguma agrura aí dos ministros do Supremo, e aí é que o dólar dispara mesmo e a bolsa cai. Imagina se as sanções dos Estados Unidos chegam nos bancos brasileiros. Aí que você vai ver o peteco. Vai ser pior do que o confisco do Collor. Não tenha dúvidas disso. Vamos lá. Pensa numa figura polêmica. Chama Silas Malafaia. Né? O Silas Malafaia, eu vou falar para a verdade para você, eu não vou muito com a cara dele não. Acho ele muito cheio de iê. E ainda tem gente dizendo que o plano, né, do Malafaia é ser presidente. Muita gente estava até falando, agora eu entendo. Por que o Malafaia, ele falava do Alexandre de Moraes e nunca dava nada. Ele é aliado. Pois é. Aqui uma especulação de que era tudo teatrinho. O STF deixava ele falar. De repente, colocava ele na mira. E aí, ele se candidata a presidente, vira presidente e continua no mesmo diálogo, na mesma conversinha. Se isso vai acontecer, não sei. Sei que agora ele está na mira de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes. E aí ele colocou o seguinte recado para o ministro Alexandre de Moraes, segundo o jornal Metrópolis, a fonte da matéria, Metrópolis, antes que qualquer esquerdinha aí venha me acusar de fake news, né? Malafaia, 2 pontos. Direita evangélica vai jogar pesado pelo Senado em 2026. E o Senado, né, é a ponta da lança para o impeachment dos ministros do Supremo. Vocês estão sabendo disso. Em conversa com a jornalista Natália André, no Acorda Metrópolis desta terça-feira, o pastor Silas Malafaia indicou que a direita evangélica vai jogar pesado na disputa pelo Senado em 2026. Olha, a expectativa é de que literalmente o Senado vai ganhar força. Ou seja, a esquerda está numa situação em que ela não tem mais respaldo nenhum. Então vai ser difícil o PT eleger pelo menos 10 senadores. São 81. A maioria vai ser de centro-direita e de direita. E aí, meu amigo, segurar a avalanche do impeachment em 2026 vai ser dificílimo. Agora, tudo isso depende do que vai acontecer em 2026, né? Até 2026, se ainda vai existir alguém da direita vivo ou solto nesse Brasil. Vem cá, eu falei para vocês do drone, né? O MQ-9. E aí, isso tá tirando o sono do Maduro completamente. Dá uma olhada nisso aqui. O Emanuel Rincon é um jornalista venezuelano. Hoje, um dos caras mais fortes do Twitter, né? Que fazem publicações em língua espanhola. Olha só. O Maduro proíbe todas as operações que envolvam drones no território nacional e os voos dos mesmos. À noite, ele revelou que não podia nem dormir. E aí está aqui, né, o documento que o Maduro publicou, né, proibindo os drones de sobrevoarem a Venezuela. É óbvio que os Estados Unidos vão ficar com medinho, né, da lei do Maduro e não vai mandar os drones. Brincadeira, né? Na verdade, é o seguinte. Hoje, os venezuelanos sabem que existem muitos e muitos infiltrados americanos lá dentro da Venezuela. Isso é verdade. Só para você ter uma noção, você lembra o que aconteceu com o pessoal que estava preso lá na embaixada, né? Você lembra disso? O que aconteceu? O pessoal que estava preso na embaixada, lá da Venezuela, né, da Argentina, lá em Caracas, e estava sob a tutela dos brasileiros, lembra disso? Expulsaram os cônsul, né, os embaixadores argentinos, o Brasil tomou conta, os refugiados, os fugitivos lá que ajudaram a Maria Corina, fugiram para
para a embaixada. Os Estados Unidos entrou, tirou eles de lá de dentro, mostraram o dedo do meio para o Maduro e saíram na boa. Infiltraram e o Maduro ficou chupando o dedo, não quis nem comentar tamanha vergonha que ele tomou. Agora é sério, você acha mesmo que se eles quiserem, se os americanos quiserem, eles não vão tocar o terror em cima do Maduro? Não é uma lei que vai segurar, não é? Então deu pra você sentir o drama que o Maduro tá tendo. E aí tem até burburinhos que ele já tá, dando linha, igual o Bashar al-Assad fez, né? Para não terminar como o Bin Laden, nem como o Saddam Hussein. Dá uma olhada aqui numa matéria do jornal Opção. Ainda vamos falar para vocês o que os Estados Unidos estão fazendo com o seu exército. Romperam protocolos. Próximo bloco eu te mostro. Olha só, o jornal Opção fez essa publicação aqui. O exército americano rompeu os protocolos e enfrenta os cartéis do narcotráfico como terroristas. As relações entre Estados Unidos e os cartéis latino-americanos chegaram a um ponto de ruptura em 2025. O governo Trump rompeu todos os protocolos e inaugurou um caminho arriscado. Pela primeira vez, tropas americanas foram liberadas para agir diretamente contra organizações criminosas acusadas de infiltrar-se, tanto além das fronteiras quanto dentro delas. O estopim veio com uma revelação, publicada pelo The New York Times. Uma diretiva secreta, assinada por Trump, concedeu ao Pentágono poder para conduzir operações militares contra cartéis, agora classificados como grupo terroristas. Deixa eu contar um trem para vocês. O tal do Homem Laranja, o Donald Trump, é estrategista pra caramba. O cara literalmente é safo. Você quer entender o porquê? Para pensar. Existe a desculpinha da esquerda, da galerinha progressista, da left people, de que a defesa pela soberania. Você tá vendo alguém falar isso por aqui, não tá? Vamos defender a nossa soberania. Pois é. O lance é, se o Trump declara guerra ao Maduro, é óbvio que vários outros países, como Brasil, Colômbia, iriam aparecer com aquele papinho de estão violando a soberania da Venezuela. Ia aparecer gente até lá das Europa para falar isso. É ou não é? Pois bem, o detalhe agora é que o Trump, safo do jeito que é, declarou guerra ao narcotráfico e aos terroristas, classificando os grupos criminosos que sustentam a esquerda latino-americana de terroristas. Ou seja, agora eu não vou enfrentar o Maduro, eu vou enfrentar o Trem de Aragua, que é um grupo narcoterrorista. E o líder deles é o Maduro. E aí o detalhe é o seguinte, se algum progressistazinho europeu, se algum Macron da vida aparecer para defender, como é que ele vai justificar que ele está defendendo terrorista e não o Maduro? Porque o Trump declarou guerra não ao Maduro, mas ao Trem de Aragua. E se o Maduro é o líder do Trem de Aragua, ele vai de arrasta para cima junto. Deu para entender? Jogada inteligente do Donald Trump, vamos admitir. Mas o negócio é o seguinte, eu duvido que tenha uma sequer pessoa no mundo que seja sensata, que não tá doido para ver a queda do Maduro, né? Dá até para ter dó do Maduro. Dá não, já passou. Todo mundo quer ver a queda dele mesmo. Dá uma olhada, por exemplo, né? Na publicação do site Monitoreamos, que é uma ONG, ela diz o seguinte, o congressista Carlos Gimenez celebrou, né, a ação, né, o desenvolvimento militar dos Estados Unidos no Caribe. Ó, o que ele falou eu gostei. Maduro deve ser aniquilado. Não, agora não é nem só mais, deve ser deposto, deve ser denunciado na corte, não, é aniquilado. Vão mandar ele, pro fundo do poço mesmo. O congressista republicano Carlos Gimenez respaldou, né, a ação militar estadunidense no Caribe para combater os grupos narcoterroristas, como o Cartel de Los Soles, venezuelanos, e arremeteu também diretamente, né, e direcionou contra o Nicolás Maduro, a quem classificou como o narcotraficante mais perverso do nosso hemisfério. Agora eu te pergunto, como que os democratas americanos vão defender o Maduro? Ou seja,
O Trump amarrou o negócio de uma forma que eles estão atacando um narcotraficante, igual o Pablo Escobar, e não um presidente de outro país. Então, nem os democratas de esquerda estão abrindo a boca para falar que o Trump está errado. Ninguém teve coragem. E aí, eu achei muito interessante. Tem um ex-estrategista de guerra, que é o Gerson Gomes, veterano militar e jornalista também. Ele fez uma análise muito interessante que a gente precisa discutir. Segundo a análise dele, ele acha que o Maduro já está dando linha, vazando, fazendo igual o Bashar al-Assad. Se você não lembra, o Bashar al-Assad era o ditador lá da Síria, amigo demais do Maduro, amigo do Lula também, tá? Inclusive até o Lula deu a maior honraria que algum agente estrangeiro poderia receber, né? Que é o medalhão Cruzeiro do Sul, se eu não me engano o nome, deu para o Bashar al-Assad. E aí, adivinha, o Bashar al-Assad achou que nunca ia cair, ficou anos e anos no poder, mais de 30 anos no poder. De repente, a hora que ele viu que o negócio ia dar ruim, ele entrou no avião, no helicóptero e fugiu, correu, saiu. E o Maduro pode estar fazendo a mesma coisa. Então, dá uma olhada nessa publicação aqui, que foi feita pelo Tomás, né, citando aqui, né, a matéria do Mundial Telenotícias, né, um trecho aqui da matéria, onde o Thomas diz o seguinte, acompanha aqui comigo, né, Breaking News. O veterano militar e jornalista Gerson Gomes aponta a queda do Foro de São Paulo, que é iminente, e Nicolás Maduro pode seguir o caminho de fuga de Bashar al-Assad, que é o que eu acabei de falar, fugiu da Síria e foi para a Rússia. Para Gomes, é difícil imaginar que Marco Rubio não tenha costurado algum acordo com a Rússia. O xadrez geopolítico avança rápido demais para ser um mero acaso. Escuta só o trechinho que o Gerson fala aqui, vale a pena assistir. Que agora, com o Paraguai e o Equador reconhecendo o Cartel dos Sóis como organizações terroristas, o Paraguai, inclusive, concordando com uma base americana ali de inteligência junto à nossa tríplice fronteira, apoio da Argentina na tríplice fronteira, Chile e Peru muito provavelmente terão eleições que também levarão a uma alternância na direção da direita. A Colômbia terá eleições, se eu não me engano, no ano que vem, e também Gustavo Petro hoje desesperadamente tenta se segurar com Maduro, que eu tenho quase convicção que Maduro não chegará ao final do ano, talvez até já tenha negociado com essa passagem do avião russo, ao mesmo tempo em que Vladimir Putin conversava com Trump. É muito provável que o próprio secretário de Estado, o Marco Rubio, que estava presente na reunião com o Trump, e o Putin lá no Alasca, tenha colocado a questão da Venezuela nesses termos, né? Assim como para a Rússia, Geórgia, Ucrânia e Bielorrússia são o seu quintal, podemos dizer assim, na Europa, ali, no que tange ali ao que seria a parte europeia da Rússia. Da mesma forma, é claro que Putin entende que a Venezuela, Cuba, a América Central, tudo está na área de influência dos Estados Unidos. Então, alguma negociação deve haver. Eu ainda aposto numa saída de Maduro parecida com a de Bashar al-Assad na Síria, que a Rússia acaba dando guarida ao seu ex-aliado. Ele já deslocou grande parte dos seus recursos de ouro via Turquia. É possível que sim, haja aí uma negociação nos próximos meses ou semanas em que a gente veja Maduro caindo, Gustavo Petro logo em seguida, já que agora Evo Morales, que era o único remanescente ali do Foro de São Paulo na América do Sul, também já está caindo. Não podemos esquecer da Nicarágua, é verdade, mas que também 20 anos já da família ali dos Ortega à frente da Nicarágua, eles também não aguentam muito mais tempo. Tudo nos indica que o Foro de São Paulo só restará o Brasil ali com Lula e que provavelmente ano que vem, 2026, nós já teremos uma mudança de alternância no Brasil e Lula deve se aposentar junto com o que restou aí do Foro de São Paulo. Marco Rubio entende que a ditadura cubana está com seus dias contados e isso acaba tendo toda essa correlação, né, Paulo? Vamos lá, a gente precisa entender, né? Dá para perceber que o cerco já está se fechando. O fato de abrir uma base do FBI lá na Tríplice Fronteira, ali dentro do Paraguai, escolhendo o Paraguai como uma base, não foi à toa, não. Dá para perceber que isso aí foi muito bem pensado. E realmente foi um acordo. E eu acho que, sinceramente, provavelmente, né, até o final ali da semana ou do mês, Maduro já deu linha. É fato, né? E aí, dá para lembrar até uma promoção, né? Já viu aquela promoção, os Estados Unidos? Leve 2 pelo preço de 1, leva o Maduro, né?
O Petro já vai junto. E se pedir com jeitinho, dá para levar até mais um. Só não posso falar quem é, senão eu vou preso. Mas que dá vontade de falar, dá. Você sabe de quem eu tô falando. Mas, enfim, tem mais coisa. Por que o Paraguai resolveu deixar montar uma base do FBI lá dentro, violando a soberania do Paraguai? Não. É para tirar, sem sombra de dúvidas, qualquer resquício, né, de quem possa ameaçar a retirada da direita do poder. É óbvio. Afinal, o Paraguai sabe que a esquerda é muito bem estruturada. E aí o Paraguai pensou o quê? Com Lula aqui no poder. O quê? Com a Bolívia. Com Colômbia. É muito melhor eu dar apoio e ter mais uma Argentina. Para o Paraguai, é uma barganha fantástica. Ganha proteção, status de aliado direto dos Estados Unidos e acesso à tecnologia e inteligência de ponta. Para os Estados Unidos, é um investimento barato para garantir a influência num ponto estratégico da América do Sul. Já pensou uma base militar bem na tríplice fronteira, do ladinho ali de Foz do Iguaçu? É, meu amigo, o jogo está ficando interessante de assistir. E aí, a matéria que cita, né? Paraguai criará base contra Hezbollah na tríplice fronteira. A gente já falou sobre isso, mas dá para você perceber que tudo é um jogo muito bem orquestrado, é um xadrez geopolítico bem interessante de assistir. Tá certo? Bora de próxima notícia. Pessoal, outra notícia que a gente vai falar é sobre uma ordem de prisão expedida por um tribunal europeu. Pois é, o Tribunal de Recursos da Itália analisou um pedido que o Brasil inteiro está de olho, está analisando. Já falei sobre isso com vocês muitas e muitas vezes. E aí, eles acabaram de decidir pela manutenção da prisão da Carla Zambelli. Pois é, a justiça italiana manteve a prisão cautelar da Carla Zambelli. Segundo essa publicação do CNN, e olha só, 15 minutos atrás essa publicação que eu trago aqui em primeira mão para vocês. A justiça italiana decidiu manter a prisão cautelar da deputada Carla Zambelli, rejeitando o pedido da defesa para conversão em prisão domiciliar. Olha só, a defesa argumentou o seguinte: falou que não tinha um pedido de extradição oficial, ela não teve um julgamento, né, justo, e que ainda a questão de saúde dela não estava tão boa. 2 argumentos já foram refutados. O que sobrou agora é a questão da saúde da Carla Zambelli. Então, se assim os magistrados entenderem, a Carla Zambelli vai, né, poder sair. Agora, a parlamentar está sendo condenada, já foi condenada a 10 anos de prisão pelo caso lá do Walter Delgatti. Você lembra? Do hacker lá de Araraquara? Então, depois dessa decisão, ela deixou o Brasil, foi para a Itália porque ela tem a cidadania italiana. Acontece que foi feito um pedido de inclusão na lista da Interpol. E a Carla Zambelli falou que a inclusão na lista vermelha da Interpol foi ilegal. O ministro Alexandre de Moraes deveria ter mandado por via diplomática, ele mandou direto para a Interpol o pedido, mas a justiça italiana rejeitou, marcou uma nova, agora para ela, para o dia 27, né, para ver a questão da saúde da Carla Zambelli, mas até lá, né, ela vai esperar isso aí, atrás das grades, né, presa por ordem do ministro Supremo Alexandre de Moraes, lá na Itália. Pois é, situação tensa da Carla Zambelli. Vamos lá. Tem outro caso que está chamando a atenção e muito. Você lembra dessa imagem aqui? Pois é, esse aqui é o irmão do Lula. A oposição está preparando uma armadilha para pegar o irmão do Lula. A oposição disse que vai convocar o irmão do Lula para ele ser convocado e prestar esclarecimentos lá na CPMI do INSS. Quem fez a publicação foi o Sóstenes Cavalcante. Ouça só esse trecho da matéria aqui do CNN Brasil. Nós vamos discutir agora com vocês, da CNN Brasil. Vai falar da CPMI que vai parar o país. A CPMI do INSS. Há grandes expectativas da direita à esquerda. Ela vai começar a funcionar essa semana. E o PL de Jair Bolsonaro pretende apresentar um requerimento de convocação do José Ferreira da Silva, irmão do presidente Lula,
isso no âmbito da CPMI. A comissão parlamentar para apurar fraudes em aposentadorias e pensões deve ser instalada amanhã com a divulgação do cronograma de reuniões. Os partidos de oposição já trabalham com uma lista de pedidos de requerimento para as primeiras sessões, entre eles para que seja ouvido o irmão do presidente, o conhecido como Frei Chico. A Polícia Federal apontou que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, que tem José Ferreira como vice-presidente, aumentou seu faturamento com base na arrecadação do INSS. O aumento da arrecadação saltou de 17 milhões em 2019 para 90 milhões em 2023. O total arrecadado é de 259 milhões. Isso de acordo com o relatório da Polícia Federal. A gente vai falar da... Pois é, 259 milhões no bolso de um sindicato que não faz nada além de militar pela esquerda. Porque ajudar mesmo não ajuda em nada. É uma verdadeira tranqueira o trabalho da maioria desses sindicatos. Existem entidades sérias, a gente tem que admitir. Mas o pior de tudo foi o cheiro que eu senti quando eu li essa matéria. Você sentiu também? Puxa aí pra você ver, ó. Sentiu não? Cheiro de pizza. Não. Você acredita mesmo que essa CPI vai ser séria, tendo o Omar Aziz como presidente? Ah, você só pode estar de brincadeira, né? Se brincar, né? Eles colocam até a turma do sindicato para tomar conta dessa CPI. Não, vai acabar em pizza. Agora, só tem um ponto bom. Só tem um ponto positivo nessa história aí, né, da CPI. Pode ser que no meio do caminho surja algum furo, né, alguma coisa que escancara, né, e que viralize e que as pessoas vejam realmente, né, o que fizeram com os coitados dos aposentados. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui do Infomoney. O X do Elon Musk, tá sumido o Elon Musk, hein? Né? O Hélio Mosca, como ficou conhecido aqui, sumiu, desapareceu. Ninguém nem veio falar dele mais. Ficou quietinho. Depois brigou com o Alexandre de Moraes, todo mundo tava achando maravilha assistir essa novela, né? E aí depois ele brigou com o Trump, aí o jogo ficou sem graça, ele sumiu, né? Mas o X do Elon Musk alertou os Estados Unidos para a barreira ao comércio digital e judiciário no Brasil. O X, você lembra que o X foi bloqueado? Pois é, o X também lembra. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, não. Pode ter certeza. Após o Brasil responder às acusações de uma investigação dos Estados Unidos, entidades empresariais e companhias do Brasil e dos Estados Unidos também se manifestaram oficialmente sobre a apuração. O X, do bilionário Elon Musk, encaminhou sua manifestação ao representante comercial dos Estados Unidos, a USTR, que é a sigla em inglês, destacando que o Brasil representa uma das maiores bases globais de usuários da plataforma e um mercado estrategicamente significativo. Em seguida, afirma que há preocupações substanciais quanto à previsibilidade regulatória, proporcionalidade na aplicação da lei e proteção do comércio. O X ainda lembrou, em julho deste ano, o STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O X lembrou ainda que Moraes bloqueou o acesso à plataforma em todo o país, congelou as contas bancárias da subsidiária local na rede social e bloqueou a conta até da Starlink, que não tem nada a ver com o negócio. Então o dinheiro da Starlink acabou sendo bloqueado aqui no Brasil. E essas decisões do ministro Alexandre de Moraes estão gerando muita repercussão. Inclusive, entre Supremos ou ex-Supremos. O ministro Marco Aurélio de Mello se tornou uma figura, vamos dizer assim, não muito afeta, né, ao ministro Alexandre de Moraes, não muito benquista, né, por ele. O Marco Aurélio de Mello deu umas criticadas no ministro Alexandre de Moraes, né? O Marco Aurélio de Mello falou que o ministro Alexandre de Moraes, ele vai sentir o peso ainda da história, que a história é implacável. E aí ele rebateu, o Alexandre de Moraes rebateu o ex-ministro Marco Aurélio de Mello e disse que o STF é a vacina contra a autocracia. Cara, esses caras se acham, hein? Falar o quê, hein? O ministro do STF
Alexandre de Moraes rebateu o ex-colega da corte, Marco Aurélio de Mello, que afirmou que a instituição atuou como vacina após o Brasil ter sido infectado pela doença, a autocracia. Então eles são, o anticorpo, eles são a vacina que salva o Brasil. Vai vendo. Em entrevista ao jornal The Washington Post, divulgado nesta segunda-feira, Moraes defendeu o STF após Marco Aurélio, hoje aposentado, declarar estar triste com a deterioração da instituição e dizer que a história é implacável e que depois o ministro Alexandre de Moraes vai acertar as contas com a história. E muita gente concorda com Marco Aurélio mais do que com Moraes. Eu, por exemplo. Moraes, porém, contestou o ex-colega e afirmou que o STF teve que agir como vacina diante da infecção do Brasil pela doença, da autocracia, reforçando o trabalho da corte diante dos ataques à democracia. Não há como recuarmos naquilo que precisamos fazer, afirmou. Digo isso com total tranquilidade. Pois é. Vamos acompanhar, as cenas finais desse capítulo dessa novela, Essa novela, pelo que eu percebi, ainda está longe de acabar. Vocês ainda me verão aqui por muito tempo aqui falando de cada cena dessa novela, cada capítulo dessa trama intrigante chamada política brasileira e da política mundial que está pegando fogo, Mas assim, eu queria só comemorar com vocês. Se por um acaso eu aparecer aqui tomando uma cerveja, comemorando, e o editorial ficar uma porcaria porque eu estou comemorando, é porque o Maduro caiu. Mas eu vou fazer esse editorial tomando cerveja. É uma aposta. O dia que o Maduro cair, eu vou comemorar num editorial aqui com vocês. Vocês podem ter certeza disso. Tá todo mundo querendo a queda do Maduro. Tá certo? Dito isso, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Recado rápido para você aqui, tá? Olha, com a loucura que o Brasil passa, se você é um empresário, construiu um patrimônio no Brasil, você precisa se proteger. Deixar o seu patrimônio, aberto para ser alvo dessa loucura chamada Brasil, não dá certo. Então, você precisa conhecer os instrumentos da holding e da offshore. O que é a holding? A holding é você transformar o seu patrimônio em uma personalidade jurídica. Você tira do seu CPF, monta uma empresa específica com cláusulas próprias para proteger o seu patrimônio. Você protege e blinda o seu patrimônio. Se você construir um offshore, você consegue tirar até a jurisdição do Brasil, contas bancárias, em dólar, entre outras questões. Você foge do inventário. Já viu tanto que o inventário é tenso? Você foge dele. E ainda consegue economias tributárias muito vantajosas. Vale muito a pena. Tá? Então, antes de mais nada, se você acha que isso é interessante, você vai clicar aqui, tá? No número aqui e vai clicar aqui na descrição. Estou até errando aqui, estou pensando no Maduro, tá? Vai clicar aqui na descrição, tá? Ou então vai mandar uma mensagem aqui para o nosso escritório, vai falar aqui com a nossa equipe aqui, vai agendar uma consulta e a gente vai estar aqui para poder te orientar, fazer uma consultoria financeira bem completa para você. Fechado? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.